Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal, um vídeo de pós-jogo. Eu tô olhando pro lado aqui porque eu tô vendo as entrevistas de pós-jogo. O Flamengo está classificado, é para se comemorar. Uma classificação importante na Copa do Brasil, diante de um adversário extremamente difícil, complicado, mas a gente precisa fazer algumas ponderações. Ponderações essas que eu acho, assim, super importantes por conta da postura do Flamengo no jogo lá no Allianz Parque, em São Paulo. Postura de time pequeno. A gente tem muita coisa para falar sobre esse duelo. Eu vou dar minha opinião do que eu vi do jogo, da postura do Flamengo, das escolhas do Tite. Enfim, tem muita coisa para a gente abordar. Antes de mais nada, quero pedir para vocês se inscreverem no canal, darem o like no vídeo, ativarem a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos e com as amigas para fazer o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, eu sou jornalista, todo mundo obviamente sabe disso, e é duro dizer isso, mas parece que o torcedor do Flamengo hoje estava torcendo para um time pequeno, porque a atitude do Flamengo, desde o primeiro segundo de jogo, foi uma atitude de time pequeno, de time covarde. Entrou com o regulamento debaixo do braço, sabia que estava vencendo por 2-0 e desde o primeiro segundo chamou o adversário para o seu campo. E foi por conta disso que o Palmeiras cresceu e muito. O Flamengo não pode ou não poderia ter uma atitude como essa diante de um adversário extremamente difícil e complicado. O Palmeiras não vive um bom momento dentro de campo, é bem verdade, mas você tem que ter respeito. E como que você pode ter respeito diante de um Palmeiras? Partindo para cima, marcando sob pressão, indo para o ataque, fingindo como se o jogo tivesse 0-0. Mas essa não foi a postura do Flamengo. Foi uma postura extremamente covarde, desde o primeiro segundo. Dito isso, o Flamengo no primeiro tempo sofreu muito, muito mesmo, muito. Tomou gol, a torcida comemorando a classificação, e isso precisa ser dito também. Eu acho que a classificação é extremamente importante, a verdade é essa. Mas eu acho que o Flamengo precisa tirar muitas lições no jogo de hoje. Primeira lição, não pode ter esse tipo de postura de time pequeno, postura de time covarde. Eu não acreditava que o Flamengo fosse ter uma postura tão covarde como essa. Atuações terríveis, terríveis. O Alan, olha, eu vou te falar, Alan, é duro defender sua titularidade. Inclusive, você levou um cartão amarelo, você estava pendurado, está suspenso para o próximo jogo. Eu fiz uma postagem informando isso nas minhas redes sociais. Deu mais de 1000 respostas no Twitter, todo mundo comemorando, Alan. Algo precisa ser feito. Inclusive, também não entendi as decisões do Tite, sobretudo no intervalo, quando ele tira o Luiz Araújo e bota o Davi Luiz, ficando com 3 zagueiros, depois ele bota o Léo Ortiz, 4 zagueiros em campo, chamando totalmente o Palmeiras. A verdade é o seguinte, o Palmeiras mereceu vencer por 1-0. Mereceu. Inclusive, fica aí uma informação. Desculpa, o Palmeiras volta a vencer o Flamengo dentro do Allianz Parque desde 2017. De lá para cá eram 7 jogos, 2 vitórias do Flamengo, 5 empates. O Palmeiras mereceu vencer. Eu tenho certeza que a torcida do Palmeiras gostou demais da postura do Palmeiras no Allianz Parque, porque o Flamengo teve a mesma postura que o Palmeiras teve no Maracanã. Mas isso é errado. O Flamengo tinha percebido já que a postura que o Palmeiras teve no Maracanã não era ideal e teve esse tipo de postura lá dentro do Allianz Parque, chamando a todo momento o Palmeiras para o seu campo de defesa. A verdade é essa. Alguns jogadores dando a vida em campo, no ponto de vista raça, disposição, Fabrício Bruno, Léo Pereira. O Pedro, coitado, foi muito pouco acionado. Muito pouco. Mas ao menos correu, mostrou disposição. Mostrou muita disposição. O Arrascaeta mal. O De La Cruz faz muita falta ao time do Flamengo. Muita falta mesmo. O Cebolinha entrou nos minutos finais nitidamente, porque entrou na base de sacrifício. Porque não era nem para ele jogar, a informação que eu tenho era essa. Então, eu acho que o Flamengo se classifica muito mais na base da sorte do que do juízo. O Tite tem que comemorar muito, porque se tivesse sido eliminado dentro do Allianz Parque, atuando desse jeito, com esse tipo de postura, olha, Tite, a pressão que ia ficar em cima de você ia ser grande. Eu também não posso deixar de falar da arbitragem. O Flamengo teve um lance no primeiro tempo que o Gerson foi derrubado dentro da área e, estranhamente, o VAR não chamou para analisar. Inclusive, a arbitragem nessa quarta-feira foi pífia, porque no jogo do Botafogo, verdade seja dito, o Botafogo foi eliminado para o Bahia, mas o Botafogo foi muito prejudicado na expulsão do Gregory, que não era para ter sido expulso ainda no primeiro tempo. A arbitragem novamente chamando a atenção. E não custa nada lembrar
no jogo de ida lá no Maracanã, o Veiga deveria ter sido expulso e não foi. Atuou no jogo de hoje porque não foi expulso no jogo de ida. Repito, o Flamengo tem que comemorar a classificação. Sim, é óbvio. Mais de 4 milhões caindo na conta, classificação na Copa do Brasil, você passa do Palmeiras, querendo ou não, isso te dá moral. O Flamengo tem jogo contra o Palmeiras novamente no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo, para mim, é um dos jogos mais importantes do ano. Nesse mês, só perde para mim o jogo do Bolívar na próxima quinta-feira pela Libertadores da América. Um jogo muito importante. Agora, fica o aprendizado. Não pode jogar dessa maneira, porque foi uma vergonha a forma como o Flamengo jogou diante do Palmeiras. Passou na base da sorte e não do juízo. E vou além. O Flamengo era para ter feito um resultado mais elástico no jogo de ida. Foi porque não fez. Deu uma, entre aspas, sobrevida ao Palmeiras. O Palmeiras mostrou que é um time grande demais, com bons jogadores e um treinador que não desiste nunca, que foi expulso, inclusive, no fim do segundo tempo, fazer um gesto obsceno, segundo a arbitragem. E a transmissão ainda falou sobre isso. Se eu não me engano, o repórter André Renan falou que o Abel sempre puxa a calça quando levanta. Ele fica agachado, ele levanta e puxa a calça. Enfim, fica a informação. Mas sobre o jogo, o Flamengo jogou muito mal mesmo. Uma postura covarde, coletivamente falando, não foi bem. Os jogadores pareciam que estavam jogando a primeira vez juntos. Zero entrosamento. O próprio Gerson, um jogador que estava se destacando muito nos últimos jogos, não se destacou dessa vez. Mas não é culpa dele, é culpa do coletivo. Individualmente falando, os jogadores também não foram bem. A verdade é essa. O Matheus Cunha fez aquilo que tinha que fazer mesmo em determinados momentos. Cera, porque o Everton fez aqui no Maracanã. Então tem que fazer mesmo, tá certo. Mostrou experiência, o goleiro, que continua sendo o goleiro da Copa do Brasil, quer queira você ou não. Agora, o maior aprendizado que o Tite tira desse jogo é: não dá mais para insistir no Alan. Não dá mais. Infelizmente, a torcida perdeu a paciência e eu tenho um certo receio do Alan não conseguir mais jogar com a camisa do Flamengo, no ponto de vista pressão. E ele tem se mostrado um jogador que não aguenta pressão. Agora, dito isso tudo, comemora, torcedor rubro-negro. Comemora, porque é uma classificação importante na Copa do Brasil. Chega às quartas de final, depois de passar pelo Palmeiras, que hoje é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. Comemora, vibra bastante. Amanhã tem resenha no SBT Sport Rio, sabe por quê? O Botafogo foi eliminado, foi prejudicado pela arbitragem? Sim, mas a gente vai deixar de zoar Fernandinho Amaya por conta disso? Não! É claro que amanhã tem resenha no SBT Sport Rio. O Flamengo passou, o Vasco passou e o Fluminense tá perdendo de 1-0 pro Juventude. Abre o olho, tricolor! Braz, Raíza Simplício da Gol Brasil. Antes de tudo, eu queria que você falasse sobre a arbitragem de hoje, né? O Flamengo reclama de 2 pênaltis. Inclusive, a gente viu as imagens, mão do jogador, do braço totalmente aberto. Bruno veio aqui, falou. Outras vezes vocês já falaram, já foram na CBF, já reclamaram. Enfim, eu queria que você falasse sobre isso, o que o Flamengo pode fazer e também da confusão envolvendo ali o Cláudio Castro, enfim, o que aconteceu ali? Vamos lá. Primeiro falar em relação à CBF. Hoje, por exemplo, nós recebemos a resposta da CBF em relação àquele lance do Pulgar. E a CBF disse no relatório que ela a falta foi com pouca intensidade. Mais ou menos isso aí que eu estou falando. E que a intensidade que foi feita, a falta, não justificaria o cartão vermelho. Então, assim, depois as fotos apareceram, as imagens apareceram. Não sei se faltou intensidade ali. Faltou pouco para quebrar. Diferente. Então, em relação à CBF, é isso. Reclamar da CBF aqui é quanto mais, né? Em relação hoje, é assustador o pênalti em que nem, assim, com a facilidade que se manda continuar o jogo com a maior tranquilidade do mundo, sem braço esticado, um lance que muito tranquilo de se ver em relação às imagens. De repente, até o juiz ali do campo, ele poderia ter alguma dificuldade pelo posicionamento.
a gente entende, mas pelas câmeras de TV, pelas câmeras do VAR, a coisa seria mais fácil do mundo. Então, assim, não adianta mais reclamar, não adianta... A gente, graças a Deus, a gente está reclamando agora em cima de vitórias e de classificações. Entendeu? Porque se o Flamengo não está classificado aqui, eu não ia reclamar, não ia vir aqui a público. A gente iria fazer o processo normal, legal, interno de clube para a CBF, como está sendo feito. Mas como nós continuamos a ganhar os jogos, ou enfim, como hoje perdemos, mas nos classificamos, me deixa tranquilo de reclamar mais uma vez. Mas eu não sei onde é que vai parar. Aliás, eu não sei onde é que vai parar a arbitragem em relação a... Mais uma vez, o que me assusta é o VAR. Não é nem o juiz ali, porque o juiz pode, mais uma vez, não está coberto e não vê, mas depois, nas imagens, seria a coisa mais fácil do mundo. Em relação ao governador Cláudio Castro, absolutamente nada. O governador está a convite nosso, da nossa delegação, para retornar com a gente, está com o nosso time, com nossa delegação aqui, e por questões de segurança, ou não, né? Ou então, de repente, aqui quem está acostumado a vir no Parque Antártica, acha que aqui é igual um convento, muito tranquilo. Então, o que aconteceu? A única coisa que a gente fez, não foi absolutamente nada, foi pegar o governador e o seu filho, descer e foi para uma área de segurança nossa. Mais nada. Mas para passar nessa área de segurança, passava ali perto dos jornalistas ali e tinha um pedido, uma determinação de não passar ninguém. E só que isso aí foi revertido. O governador passou, tá em segurança, está bem tranquilo ali. Não houve nada, mas, mais uma vez, não é meu convidado, é convidado do Flamengo, é convidado da delegação. Não tem nenhum tipo de problema. Vejo vários governadores indo para os estádios, no Brasil inteiro, candidatos botando camisa de São Paulo, camisa de outros times, indo para os estádios, só que com o Flamengo é tudo a mais um pouquinho, e aqui, graças a Deus, foi corrigido o erro que se estava cometendo, mas foi só por isso, por uma questão de segurança. O governador desceu, quando passou ali, passou sem segurança, passou sem absolutamente nada, porque já estava na área aqui de dentro. Então é isso, o pessoal aí do Twitter, os haters aí, foi isso que aconteceu. Questão de segurança, não minha, não do Flamengo. Jogadores já estavam dentro do vestiário, do Palmeiras dentro do vestiário, apenas isso. E a confusão que teve ali, que vocês não têm acesso, mas daqui a pouco vocês vão ter a imagem, foi unicamente de pessoas da comissão técnica do Palmeiras fazendo uma reclamação e fazendo uma pressão enorme no final do jogo com a arbitragem. Isso aí, daqui a pouco, com certeza, essas imagens serão expostas e vocês vão ver o que eu estou falando. Então, assim, não tem absolutamente nada, tudo tranquilo. Apenas o resultado, lógico, para quem é da casa, não foi o resultado esperado. E, assim, sempre se tem aqui um pouquinho mais da temperatura. A gente está acostumado com isso aqui, eu estou acostumado. E aqui não vai ter nenhum problema com nenhum membro da delegação do Flamengo. Pode ser o roupeiro, pode ser o vice-presidente, pode ser o presidente, nem o governador. Simples. Mas também, desculpa, perdão, eu acho que todo mundo de bom senso acharia normal uma pessoa que estivesse no camarote descesse para cá na área de segurança, que fosse juntar com a delegação. Só foi isso, gente. Só foi absolutamente isso. Tudo bem, Marcos? Eu sou o Bruno Vilafranca, da Rede Multiflá. Sei que e a gente que acompanha o Flamengo tanto em casa quanto fora, a gente escuta muito esse discurso, né, que, de certa forma, que eu concordo, deixar claro, sobre a questão da arbitragem. E o Bruno, que geralmente fala, e você também, falam muito sobre a questão do critério, né? Mas, como isso tem sido repetitivo, quem acompanha futebol escuta dirigentes de todos os clubes em algum momento reclamando sobre arbitragem, sobre critério, e o Flamengo
como todos os outros clubes, recebe, né, membros da CBF ou da comissão de arbitragem para falar sobre alguns assuntos relacionados ao tema. E a gente percebe que os discursos de vocês e de outros dirigentes continuam. Parece que a coisa vai se repetindo, apesar dessas visitas que vocês recebem. E aí a minha pergunta é, o que fazer? A partir do momento de que a coisa não tem solução, o Flamengo pensa em fazer alguma outra coisa, a não ser fazer as reclamações devidas, ir lá, contratar alguma empresa, não pensando somente na questão do vídeo, mas sim da arbitragem em si, para tentar apresentar solução para esse tema que tem sido recorrente. Obrigado. Primeira coisa, em relação ao recebimento dessas pessoas da CBF, o Flamengo sempre foi, sempre será cordial e sempre vai cumprir os processos e os protocolos da arbitragem em relação a, no início do campeonato, sempre está aberto com o clube para receber as técnicos de arbitragem, as pessoas que são ligadas à CBF. Então, o Flamengo faz o seu papel no recebimento dessas pessoas. O grave, o ruim seria se o Flamengo não o fizesse isso aí. O Flamengo faz isso, o Flamengo recebe toda a documentação e expõe também alguns questionamentos. Isso sempre é feito no começo do campeonato. O que não pode é a gente ter o compromisso da tranquilidade na hora que se inicia o campeonato, se começa os problemas em relação à arbitragem. E aí você tem um nível de paciência. A gente até ali no Flamengo é muito acusado, a palavra não é essa, mas em relação a que a gente é complacente com a arbitragem, que a gente não reclama como deveria, vocês podem acreditar, nós reclamamos sim, nós vamos na CBF sim, nós sistematicamente marcamos os pedidos de visitação às imagens dos VAR, sim. O que acontece, por razões óbvias, eu acho que quando a CBF nos recebe, por uma determinada análise de jogo ou de jogada, a gente não dá publicidade a isso, que a gente foi na CBF, que a gente iria, ou que a gente deixou de ir, porque eu acho que não é plausível. Mas a gente vai muito, só que não tem jeito, não muda. Não muda, e assim, a gente tem que ter um limite para reclamar, para eu não tomar um gancho, a gente tem que ter limite para se posicionar, para o clube não tomar um gancho, mas o que não pode é a gente deixar de reclamar, ainda mais quando se classifica. Quando se classifica, como hoje, como um time contra o time do tamanho do Palmeiras aqui, todo mundo, vocês são da imprensa, sabe como é que é complexo jogar aqui dentro. Aqui é difícil de jogar, aqui é difícil de se manter um resultado, mas graças a Deus deu tudo certo e o Flamengo, mais uma vez, não pode deixar de se posicionar em relação a isso. Então, assim não teve absolutamente nada em relação ao governador Cláudio Castro, à arbitragem, nada. O único problema que teve ali dentro foi unicamente de toda a comissão técnica e com a arbitragem, que eu espero que se ponha na súmula tudo que se ouviu de palavrões e de acusações que nós ouvimos ali. Vamos esperar a súmula. Marcos, aqui na sua direita. Boa noite. Gabriel Alfa, canal Paparazzo Rubro Negro. Marcos, ainda entrando nessa questão do critério da arbitragem, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão do Abel Ferreira, né? Hoje ele acabou sendo expulso, mas a gente já vê constantemente ele tendo reclamações, entre aspas, explosivas, que muitas vezes passam do limite, e a gente teve nesse jogo agora contra o São Paulo, né? O Bruno Henrique tomando cartão amarelo do banco por uma reclamação que até o Matheus Bach falou que não entendeu, foi uma reclamação comum. Queria que você falasse um pouco também sobre esse critério. Hoje rolou a expulsão do Abel Ferreira, mas que em muitas ocasiões acabam não acontecendo mesmo com esse jeito mais explosivo que muitas vezes passa do limite. Obrigado. Eu não vou falar em cima da análise da postura do técnico do time adversário. Eu não vou aqui, eu respeito a sua pergunta, mas eu não quero responder a nada sobre o Abel. Acho que eu tenho que responder em relação ao Tite.
entendeu? E eu acho que, e deixar também aproveitar aqui, é que foi fortemente noticiado hoje que tinha um vídeo meu, junto com mais 3, 4 pessoas, e que neste vídeo estava os empresários do Fabrício Bruno. Quem cuida da vida do Fabrício Bruno não cuida só da dele. E eles tiveram aqui, em outro momento, não foi aquele, não abordamos absolutamente nada de Fabrício Bruno, apenas abordamos de outro jogador, que o jogador sequer está aqui, para deixar claro, e claro que a gente, por razões óbvias, não ia tocar em um assunto de um jogador que está aqui, num jogo complexo, num jogo difícil está aqui. Mas a gente está num ano bem difícil. Mas a gente vai passar, vai dar tudo certo. Se Deus quiser, o Flamengo aí nessa competição que é importante, que a nível nacional é importante, a nível a parte financeira, a gente em nenhum momento abandonou nenhuma competição, a gente em nenhum momento abandonou nenhum tipo de competição, em nenhum momento até agora, a gente escolheu qualquer tipo de competição, apenas a gente dentro dos estudos e dentro das análises da comissão técnica, das pessoas, dos fisiologistas, de todas as pessoas ali dentro que estudam isso, que estão sempre com todos os dados pertinentes, e em momentos tem que se tomar decisões. Eu entendo quando as pessoas questionam essas decisões, eu respeito esses questionamentos. Agora, essas pessoas também não são todas os que sabem tudo, que têm toda a certeza do mundo. A gente tem aqui níveis de informação que outras pessoas não têm, por razões óbvias, pelos acompanhamentos, pelos números dos treinamentos dos jogadores, do número dos treinamentos dos jogos dos jogadores, e que a gente, em determinado momento, a gente tem que tomar decisões que nem sempre são as decisões em que as pessoas entendem ou as pessoas acham certo. A gente respeita isso, mas acho que tem que respeitar o trabalho aqui e ser cobrado no final. Só para fechar rapidinho, saiu a notícia de que vocês foram notificados, né, avisados de que o time francês faria uma nova oferta pelo Fabrício Bruno. Isso aconteceu? Eles avisaram alguma coisa para vocês? Como é que está essa situação? Isso vem acontecendo, a gente já é sabedor do interesse do time francês. É deixar claro, Raíssa, que há 1 mês e meio atrás teve uma proposta de um time inglês em que o jogador entendeu, junto com seus empresários, que deveriam avançar. Nós chegamos, resolvemos a vida do Flamengo com esse clube e, num segundo momento, teve uma outra interpretação de números, de análise entre o jogador, seus empresários e o clube, e eles entenderam que não deveriam avançar. Isso aí já ficou para trás, já tem 1 mês e meio, janela aberta. Coisa mais normal do mundo é que um jogador de seleção brasileira, um jogador que está despontando aqui nos jogos do Flamengo, ele ter aí uma nova investida dos clubes, mas assim, não tem ainda nada definido. Existem as conversas, a gente não desmente isso, mas não é porque tem as conversas é que já está avançado, deixar de estar avançado, que será feito ou não será feito. Tá bom? Obrigado. Rapaz, é cada coisa que acontece com o nosso Mengão que até parece brincadeira. Ontem, depois daquela classificação suada contra o Palmeiras na Copa do Brasil, nosso Gabigol, que ficou no banco o jogo inteiro, aprontou uma que deixou a nação rubro-negra com a pulga atrás da orelha. Quando o juiz apitou o fim do jogo, o Gabigol foi lá e balançou a camisa do Rômulo, jogador do Palmeiras, bem no meio do Allianz Parque. Aí, meu irmão, você já sabe, né? A foto do Gabigol segurando a camisa do Palmeiras rodou pelas redes sociais em segundos, e a galera do Mengão ficou na bronca. Não faltou o rubro-negro indignado, perguntando o que deu na cabeça do nosso artilheiro. E como se não bastasse a confusão, o pessoal do lance.
Ainda resolveu botar mais lenha na fogueira, lançando uma enquete para saber se o tempo do Gabigol no Flamengo já era. Olha, o que não faltou foi torcedor com o coração na mão, sem saber se defendia ou se criticava. Agora, a verdade é uma só: o Gabigol fez história no Flamengo, mas essas atitudes deixam a nação com o pé atrás. A gente ama o cara, ele já nos deu muitas alegrias, mas balançar a camisa do adversário depois de uma vitória dessas? Poxa, Gabigol, dá uma força aí. Será que é hora do adeus, ou a gente vai ver o Gabi dando a volta por cima mais uma vez? Essa pergunta tá no ar, e a resposta só o tempo vai dizer. Vamos ver o que vem por aí, mas uma coisa é certa: no Flamengo, a torcida é exigente e apaixonada. A camisa pesa, e a nação quer ver comprometimento e respeito com o manto sagrado sempre.